Gente, esse episódio foi muito incrível, foi muita coisa acontecendo, muita coisa incrível. Não tem outra palavra para definir esse episódio além de incrível e depressão. Depressão, com certeza também é outra palavra que define esse episódio. Então, bora direto pros finalmente, porque é isso que o Brasil quer ver. Então se inscreve no canal, dê um like, compartilhe o vídeo e vamos embora. Bom, esse episódio de Jujutsu, gente, começa com o Megumi ferido por causa daquele loiro, que eu não faço questão nenhuma de aprender o nome. E ele falando sobre a técnica amaldiçoada dele, que são as 10 sombras, que você pega 10 Shikigamis e aí você usa eles em combate. O primeiro que você já ganha é os cães divinos, o preto e o branco, que um deles foi de arrasta pra cima durante a primeira temporada. Mas o ponto é, ele também vai explicando sobre os outros Shikigamis que ficam lá. Ele tem que ganhar cada Shikigami subjugando cada um deles para poder evoluir. E aí, quanto mais ele ganha, mais forte ele pode ficar. Assim até ele conseguir as 10 sombras. E aí o loiro vai também debochando dele, falando da Nobara. E também tem outra coisa importante, que apesar dos Shikigamis não poderem ser usados, eles ainda podem ser invocados, os que ele não subjugou ainda, ou exorcizou, também é válido dizer. E aí vai lá, ele tá meio que bolado lá, triste, ferido. E aí ele invoca o mais poderoso de todos os Shikigamis, o 10º, que é um deus, bem dizendo, como foi nesse episódio, o General Divino Mahoraga. E ele ainda fala para aquele loiro, boa sorte para sobreviver. E aí o cara deu uma pancada no Megumi que ele voou longe, bem dizendo. Porque ele não tem nenhum controle sobre esse bichão. Então, seguimos. E aí vai lá, o loiro tá se cagando de medo, tá quase lá chorando, até que o Mahoraga vai e ataca ele. E aí vem o Sukuna. Ele tinha pressentido que alguma coisa estava acontecendo e aí foi averiguar. Ele falou para aquela subordinada dele fazer uns preparativos para alguma coisa que ele deve estar aprontando. O que é isso? Bom, provavelmente eu devo saber, mas eu não tô lembrado, então prefiro não falar. Mas continuando, ele vai lá, pega o loiro, tira ele do caminho e ele vê que o Megumi tá lá. Então ele provavelmente puxou ele pra subjugação. E ele falou isso também, que se ele subjugar algum Shikigami com a ajuda de outra pessoa, a exorcização vai ser anulada. Então ele não vai poder controlar ele. Então o próprio cara tem que dominar ele sozinho. E aí o Megumi puxou o loiro pra exorcização pra ver se conseguia matar ele. E teria conseguido se não fosse o Sukuna. Mas calma, ele vai ter o que merece. E bom, continuando. O Sukuna também nota que se ele fizesse isso, depois de um tempo o Megumi ia morrer. Então ele usa a energia amaldiçoada reversa para curar ele. E ele fala que o Megumi é importante para ele para o futuro. O que ele quer dizer com isso? Eu não vou falar, isso aí eu sei. Mas o ponto é que vai lá que começa a luta do Sukuna contra o Mahoraga, meu Deus do céu. Vai ser uma pancadaria monstra daqui pra frente. E é o que virou. E aí foram lá, eles se matando uns aos outros. Essa parte eles esticaram, eles melhoraram em comparação ao mangá, que foi um pouquinho mais simplificado, mas o ponto é, o Sukuna vai usando os encantamentos dele, que não é tão difícil de identificar. Ele cria, bem dizendo, uma lâmina. As unhas ou as garras dele servem para ele cortar as coisas. E aí a segunda parte do encantamento dele vai ser um pouquinho mais pra frente. Mas continuando, a luta tá lá, tá bem animada, tá bem produzida, mas eu tenho que dizer, não que eu esteja reclamando, é só uma observação. Eu espero que vocês entendam. Que eu fiquei meio confuso. Eu precisei de mais um tempinho para entender o que estava rolando, mas não foi nada demais. Eu consegui recuperar rapidinho. É só uma observação mesmo. Me digam vocês aí o que foi que vocês acharam. Mas aí, ainda tá rolando a luta, eles estão se matando, o Mahoraga vai se recuperando rápido porque ele tem algumas capacidades especiais. Por exemplo, a espada que ele tem no braço direito dele tem energia amaldiçoada reversa ou energia positiva, que são basicamente a mesma coisa, segundo o que o Sukuna falou. E aí vai lá, tem a luta e tudo,
Então eles estão destruindo tudo, as ruas, os carros, os prédios, uma Horaga arremessa carro no Sukuna que não adianta nada. E eu também tenho uma coisinha, os civis, eu tinha até me esquecido que eles estão dentro de uma cidade. E os civis estão escondidos em alguns lugares. E eles também acabam envolvidos no meio do fogo cruzado, eles vão matando todo mundo. E bom, aí tá lá e o Sukuna aprende que um dos poderes do Mahoraga é a capacidade de se adaptar. Já notaram que aquela coroazinha que fica na cabeça dele fica girando? Isso é porque ele estava se adaptando aos padrões de movimento do Sukuna e também aos encantamentos dele. E aí tava meio que aprendendo como é que ele lutava. E aí vai lá, ele tá lutando tudo, e aí o Sukuna resolve tacar o Ultimate dele, a expansão de domínio do próprio Sukuna. Falando sobre a segunda parte do encantamento do Sukuna, funciona assim, ele tem duas, uma que serve para cortar e a outra é para desmantelar. Que ele cria uma lâmina específica para cada situação ou para qualquer material. No caso desse, a expansão de domínio dele tira proveito dessas duas partes dos encantamentos. E aí melhora tudo. Não vão se esquecer que a expansão de domínio, além de dar um boost tremendo nos atributos da pessoa, também faz com que os ataques acertem o alvo sem nenhuma exceção. Tudo que tá nele acerta. E eu juro que eu queria não estar tão preocupado com isso, porque se fosse uma expansão de domínio convencional, eu não estaria impressionado. O problema é que a expansão de domínio do Sukuna, ela cria um espaço, mas ela não fecha. Segundo a descrição, a expansão de domínio do Sukuna, ele pega uma parte do espaço, mas não fecha. Ele cria um espaço dentro do próprio espaço. E ele não fecha isso, diferente dos outros domínios, que ele cria um espaço e fecha. O do Sukuna não, ele cria e não fecha. E graças a isso, ele foi matando todo mundo. Mas antes, ele fez um cálculozinho, que apesar de tudo, o tamanho teria que ser um pouquinho reduzido. Ele ia alcançar 200 metros. O domínio dele ia alcançar 200 metros. Mas aí tinha um Megumi nesses 200 metros, então ele reduziu para 140 metros. O que para muitos pode não parecer muita coisa, mas são 140 metros e tem pessoas nesse meio todo. E aí o Sukuna foi cortando tudo, cortando, desmantelando, e tinha pessoas nesse meio todo, foram matando todo mundo. E isso para destruir o Mahoraga. E aí foi lá matando todo mundo, e aí chegou num ponto que ele também usou aquela flecha de fogo nele pra matar o Mahoraga. E mata também mais civis. Tanto é que tem uma menina que tava com um celular e aí elas mortas por causa dessa flecha maldita do Sukuna. E aí esse canalha, enquanto ainda tava cortando o Mahoraga, o Mahoraga foi se curando. Mas graças a essa flecha ele não voltou. Ele não se curou, melhor dizendo. Ele vai voltar. E aí acaba assim, o Sukuna vencendo a luta, e aí a destruição, tudo foi uou. E aquele loiro achou que tinha conseguido escapar da fúria do Sukuna, mas não, ele morreu, felizmente. Merece, canalha, desprezível. E aí revela o encantamento desse canalha, que ele acumula sorte. E durante aquela luta contra o Nanami, ele tinha umas marcas que representavam um milagre que ele podia fazer. E ele perdeu todos eles durante a luta contra o Nanami. E agora ele morreu, felizmente. Aí, voltando pro Sukuna, ele pega o Megumi e leva pro diretor, pra tenda de cura da Shoko. E aí o diretor, ele conseguiu ver o rosto do Yuji, que não era o Yuji, ele tava no formato do Sukuna. E aí, pra completar, pra fechar com chave de ouro, ele pega e aí vai pro local da destruição. E aí esse é o tempo que o Yuji tá voltando a ter o controle do Sukuna. O Sukuna vai desaparecendo e aí volta o Yuji. E ele chegou lá de propósito, com certeza. E ele ficou lá pra dizer que isso é culpa dele, responsabilidade dele, do Yuji. E aí quando o Yuji vê aquilo, ele fica incrédulo, ele fica em choque, ele começa a chorar, começa a gritar, começa até a vomitar, ele tá em desespero.
dá pra ver o rosto dele de desespero. E aí começa a tocar a opening também. Ficou bem legal, tenho que dizer. Mas o ponto é o Yuji. E ele tá incrédulo, tá querendo morrer, tá querendo que isso tudo acabe. E aí tem uns pensamentos também dele conversando com o avô pra ele ajudar as pessoas, pra assim não morrer sozinho, pra ele morrer cercado de pessoas. Aí ele chega numa conclusão que ele tem que continuar ajudando, continuar lutando também. Se ele não fizer nada, ele vai continuar sendo um assassino. E aí volta pro rosto dele que tá todo, bem dizendo, destruído. Dá pra sentir que ele tá destruído por dentro. E aí acaba o episódio mostrando que o Nanami ainda tá vivo. Pelo menos uma luz de esperança nesse fim de túnel. E me disseram que esse arco ainda pode ficar ainda pior, que vai ficar pior. Mas acabou o episódio assim. E o Nanami tá todo esbagaçado. Mas acabou o episódio assim. E cara, eu fiquei sem palavras quando eu vi esse episódio. Eu só fiquei assim, ó. E no momento que eu vi, que eu terminei desse episódio, eu não tinha palavras. Agora eu tenho. Eu sinto que eu fui esfaqueado, gente. Eu fui esfaqueado por causa disso. Eu fiquei de cara. Foi demais esse episódio. Mas a depressão rolou muito alto. Muita gente vai ficar depressiva por causa desse episódio. E com razão. Mas... E me disseram que dá pra piorar. Eu não sei como, mas dá pra piorar. Mas é isso, gente. Eu não tenho mais palavras pra dizer, além de uma recomendação pra quem não tá assistindo. Tá cometendo um grave pecado não assistir esse anime. E é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.